Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimos de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 2, o Evangelho da Glória. Nós estamos na semana 5, a quinta semana com a mensagem 13. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Ó Senhor Jesus, mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. Também o mais importante é que você ore ao Senhor, você busque o Senhor para que Ele te mostre, Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, para quem Ele deseja que você compartilhe os vídeos aqui do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Romanos capítulo 14, versículo 1 ao 3. Senhor Jesus! Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Senhor Jesus. Agora, a ler com oração. Isaías capítulo 41, versículo 10. Senhor Jesus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, ser fortalecido para o viver da igreja. Senhor Jesus. No final do versículo 13, do capítulo 13 de Romanos, há a expressão contendas e ciúmes. Isso nos mostra que frequentemente temos problemas com as pessoas com quem nos relacionamos. Se participamos do viver da igreja, é porque estamos no corpo de Cristo. Nesse viver é essencial que sejamos salvos pela vida divina. Somente por intermédio dessa salvação é que poderemos acolher os irmãos e conviver com eles. No primeiro versículo do capítulo 14, Paulo diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Quando o apóstolo fala de alguém débil na fé, ele se refere à pessoa que está fraca. Existem algumas razões para nos encontrarmos em fraqueza. Primeira, se o irmão for um recém-nascido na fé, ele será frágil. Segunda, se estiver doente, se encontrará fraco. Terceira, se a pessoa estiver mal nutrida, não terá forças. E quarta, ela estará fraca se não praticar exercícios. Senhor Jesus, precisamos perguntar-nos se somos fortes ou fracos espiritualmente. Por vezes, saímos de uma condição de muita força espiritual e chegamos a uma outra de muita fraqueza. Se quisermos avançar na vida espiritual, é-nos essencial identificar a causa de nossa fraqueza. Senhor Jesus, será que somos infantis espiritualmente? Ou será que estamos doentes espiritualmente? Quem sabe o motivo de estarmos fracos seja o fato de não nos alimentarmos da palavra de Deus, ou então porque não exercitamos nosso espírito. Ó Senhor Jesus, a salvação pela vida é uma salvação que nos torna cada dia mais fortes. Portanto, precisamos tocar mais nessa vida
para obtermos mais salvação e então fazermos frente às nossas fraquezas. Ó Senhor Jesus, se estivermos fracos por sermos infantis, a maneira de solucionar essa situação é nos alimentar e assim fazer a vida crescer. Quando isso acontece, somos fortalecidos. Se o caso são as doenças, precisamos ser curados. Se estamos malnutridos, também temos de comer. Se nos falta exercício para nosso espírito, precisamos exercitá-lo. Em tudo o que fizermos, seja orar, ler a Bíblia e ir para a reunião da igreja, precisamos exercitar nosso espírito. Ó Senhor Jesus, quando Paulo recomenda: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, diz-nos para receber o irmão que é fraco, não porém para discutir opiniões, pois estas são muitas. Por exemplo, digamos que na igreja haja duas classes de pessoas, um grupo de irmãos mais liberais e outro grupo de irmãos mais legalistas. Qual deles é fraco? Os legalistas achariam que os liberais são fracos, e os liberais achariam que os legalistas é que são fracos. Por isso, todos se acham fortes. Por causa dessas diferentes opiniões, é que muitas contendas se formam na igreja. Ó Senhor Jesus, como Paulo nos exorta: quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Senhor Jesus, ou seja, não podemos desprezar nem julgar nenhum irmão. Por exemplo, se alguns creem que podem comer de tudo, eles não devem desprezar aqueles que só comem legumes. Em contrapartida, aqueles que só comem legumes não devem desprezar aqueles que comem de tudo. Por que não podemos desprezar ou julgar os irmãos de opinião diferente da nossa? Ó Senhor Jesus, porque assim como Deus nos acolheu, Ele também acolheu nossos irmãos. Senhor Jesus, o fato de criarmos muitos problemas no viver da igreja é por causa de nossas opiniões. Esquecemos de algo muito importante: Deus o acolheu. Senhor Jesus, que o Senhor abra nossos olhos e nos livre de desprezar ou julgar os irmãos por causa de opiniões diferentes. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor fala, nós devemos acolher uns aos outros, né? Mas porque Cristo nos acolheu. Se o Senhor escolheu, né, aquele irmão, né, para ser filho de Deus, né, então ele é nosso irmão, né, com diferença, sem diferença, né, Senhor Jesus. Nós não podemos só ficar no grupo de pessoas que são parecidas conosco, né? Hoje a gente vê, né, existem muitos grupos cristãos que são assim, né? Aqui é um grupo de pessoas que só fazem isso. Você não consegue fazer isso, você está expulso. Ou aqui é o grupo que só faz aquilo. Se você não consegue fazer aquilo, você também está expulso. Aqui é o grupo de irmãos que tem habilidade tal. Se você não tem essa habilidade, você não pode fazer parte desse grupo, né, Senhor Jesus? E aí as pessoas ficam perdidas, né? Poxa, eu gosto tanto daquele lugar, aquele pastor, eu gosto tanto daquela palavra, né? Mas ele não me deixa ficar lá porque eu não tenho o dom tal, eu não posso fazer tal coisa. Ó Senhor Jesus, né? A palavra de Deus não deve ser exclusiva, né? Não deve excluir as pessoas, mas deve incluir, né, Senhor Jesus. Hoje a gente vê, né, tem pessoas montando todo tipo de situação, né, porque aqui é o grupo de pessoas que faz isso, aqui é o grupo de pessoas que faz aquilo, e a igreja não. A igreja de Deus é uma igreja, né, que tem diferentes dons, tem diferentes pessoas para fazer coisas diferentes, né, para que cada um possa ser edificado em todos os aspectos da vida. Se você tem um lugar onde só tem pessoas iguais, só vão ser edificadas em um aspecto, né, Senhor Jesus. É nisso que a gente vê a sabedoria de Deus, né? A diversidade, né? Diversidade de pessoas, de dons, diversidade de caráter, diversidade de várias coisas, né? O Senhor, Ele quer que a gente seja parecido com Ele, né? Que a gente tenha mais características dele, mas a maneira de usar, né, os dons de Deus, usar as características de Deus vai ser diferente para cada um, né? Isso a gente precisa aprender a respeitar, né, Senhor Jesus, né? Todos nós estamos no corpo, né? A gente não pode ter problema de relacionamento com os irmãos, nós precisamos, né, levar Cristo um para os outros. O maior problema são os nossos conceitos, né?
A gente acha que, isso aqui me ajudou, salvou minha vida, então todo mundo tem que fazer igual isso aqui. Né? Senhor Jesus, não é por aí. Né? Aqui no canal, né, eu falo bastante do invocar o nome do Senhor, mas não é porque invocar é uma prática da igreja X, da igreja Y e tal, porque isso modificou minha vida e tal, mas é porque é algo bíblico, é algo que a Bíblia nos garante que vai nos ajudar a exercitar nosso espírito. Né? E hoje eu sei, né, que você está no espírito, né, você aprender a tocar no espírito, ali, você está no espírito, você vai aprender a identificar o falar de Deus, né, no meio de tanto falar, tanta coisa por aí. Você precisa aprender a identificar a palavra de Deus, né? A vontade de Deus. Então esse é um caminho excelente. Então o invocar não é uma questão de, irmão, você invoca ou pratica coisa diferente, não é doutrina. O invocar o nome do Senhor é um princípio bíblico, né, que nos traz a presença de Deus. E na presença de Deus, né, você vai aprender a tocar na palavra, né, orar de maneira adequada. Como a própria Bíblia fala, né, que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito, ele ora, né, ele intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis. Então, né, a gente ao orar, se você estiver no Espírito, né, o próprio Espírito vai conduzir a sua oração e a sua oração vai chegar a Deus, né, de maneira agradável, porque a sua oração vai fazer a vontade de Deus, vai tocar, né, nos princípios de Deus. É isso que a gente precisa buscar, né, na oração, no seu viver, na sua maneira de falar, sua maneira de conviver, né, de se relacionar com as pessoas. Cada item desse, né, a gente precisa ir levar diante do Senhor. Não é ser igual ao outro irmão, mas é procurar ser como Cristo. Né? É nessas diferenças, né, que a gente precisa notar aqui, igual ele toca aqui, né? Se a gente classificar dois tipos aqui, né, os legalistas e os liberais, né, Senhor Jesus. O legalista, ele olha para o liberal e fala, esse irmão é mundano, né, Senhor Jesus, porque ele acha que tudo pode fazer e tal, e não tem nada a ver, né? Você ser liberal é você aceitar, né, as diferenças dos outros, né? Você praticar coisas que realmente não interferem no seu viver. Agora, para aquela outra pessoa, né, como a Bíblia fala, né, que se você julgar algo pecado, aquela coisa é pecado para aquele que julga que é pecado. Então a Bíblia nos mostra, né, se a outra pessoa está fazendo aquilo ali, para ela aquilo ali, ela pode não estar cometendo pecado, mas se você fizer, para você é pecado, porque você julga como pecado. Então cada um precisa ter, né, na sua mente, né, de maneira bem esclarecida, né, a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada, aquilo que é pecado, aquilo que não é. Você pode fazer algo e aquilo ali ser para você tranquilo. Mas se outra pessoa fizer aquilo, pode ser pecado. E você pode ver outro irmão fazendo uma coisa e você não pode fazer porque aquilo para você é um pecado. Porque aquilo ali, se o irmão fizer, as pessoas vão olhar e vão jogar. Olha, ele é novo na fé, ele é fraco na fé, deixa ele. Agora você que tem que ser, de repente, um modelo, você tem que dar exemplo. Se você fizer, você pode levar outras pessoas a pecar. Né? Assim como a Bíblia fala que o Senhor, ele se santificava por causa dos discípulos. Então, o Senhor, ele já tinha o viver mais santo de todos, né? Vivia ali na presença de Deus, já fazia tudo, não fazia o que queria, fazia a vontade de Deus. Mas mesmo assim ele se santificava por causa dos discípulos. Então, coisas que de repente ali eram normais, ele que podia fazer, mas ele olhava ali por causa dos discípulos, não fazia, né? Senhor Jesus. Então, nós precisamos também fazer do mesmo, né? Então, tem aqueles que são mais liberais. Olha, irmão, pode praticar isso, pode praticar aquilo, né? Senhor Jesus. Mas ele não deve impor isso para os outros. Olha, irmão, não se preocupe com isso não, vai lá e faz. Calma, porque para aquela pessoa aquilo ali pode levar ela a pecar. Então, deixa ela, né? Senhor Jesus. Né? E para os liberais, né, os legalistas é que são pecados, né? Chama os legalistas de quê? Né? O legalista chama o liberal de mundano, né? E já o liberal chama o legalista de quê? Religioso, né? Senhor Jesus. Isso, irmão, é religioso, não pode isso, não pode aquilo. Deixa ele também, né? Cada um tem a liberdade em Cristo, né? Que cada um, né? Ele que, né, se ele fica vivendo, né, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que ele faça isso no Senhor. Né? Hoje eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, falam assim, irmão, isso aqui não pode fazer, porque isso aqui é pecado, né? Senhor Jesus. Aí ela não faz, mas ela também não consulta o Senhor. Ela deixa de fazer aquilo, mas ela também não vive na presença de Deus, né? Então também não adianta, né? Senhor Jesus. Né? Ela chega e fala, olha, eu não faço isso, não faço aquilo outro. Tudo bem, fulano, eu faço isso, faço aquilo e faço aquilo outro. Mas eu estou vivendo a presença de Deus. E você está? Né? Senhor Jesus. Então é isso que acaba gerando muita discussão.
Um faz um monte de coisa, acha que ele é forte e aquilo está gerando Cristo nele. O outro não faz e também acha que é forte e também está gerando Cristo nele. Quando na verdade os dois podem estar vivendo e Cristo está sendo gerado, como também os dois podem estar vivendo e Cristo não está sendo gerado. Então a questão toda hoje a gente vê aquilo que está produzindo vida, né, Senhor Jesus. E quem tem vida, ele acolhe o outro, né, mesmo com diferenças, né, Senhor Jesus. Né, e cada um pode ir diante do Senhor, né? Tem coisas que, né, eu, por exemplo, coisas minhas que no passado, né, eu não praticava. Eu falava assim, não, Senhor, isso aí... Eu fazia igual Pedro, né? Senhor, de jeito nenhum vou fazer isso aí. Né? Mas aí depois eu fui crescendo em vida, né? Fui buscando o Senhor, e o Senhor me pediu, ó, faça isso. Aí eu fiz igual Pedro no início, não, Senhor, não vou fazer isso não, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, aquilo. E o Senhor foi e me mostrou, calma aí, sou eu que estou te falando para você fazer. Então hoje, né, o que eu procuro fazer? Né? Tudo eu consulto o Senhor. Né? Então, qual o padrão do Senhor para mim hoje? Né? A gente sabe que Deus tem uma base para nós, tem um padrão para nós. Não quer dizer que você vai viver em pecado e dizer que foi a vontade de Deus. Deus te mandou pecar, não é isso. Né? A própria Bíblia fala, né, que o Senhor a ninguém tenta. Né? O Senhor ele não gera tentação para nós. O que gera tentação para nós é a nossa própria cobiça. A gente cobiça algo, né, Senhor Jesus. Aí você quer algo, você vai praticar algo, a cobiça ela vai gerar, né, o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Né? Então, aí você vai dizer, não, foi Deus que me mandou. Não, gerou morte, não é Deus. Né? As coisas de Deus geram vida, né, Senhor Jesus. Então, nós precisamos praticar, né, a palavra do Senhor consultando o Senhor. Não porque eu aprendi desse jeito, senão a gente vai fazer igual o Pedro. Senhor, de jeito nenhum, jamais comi, né, coisa nenhuma, né, comum e imunda. Né? O próprio Deus falou com ele, insistiu com ele e ele não aceitou. Né? Senhor Jesus. Mas nós precisamos ir diante do Senhor, né, para ver cada situação, né, a hora de praticar algo, né, a hora de fazer algo. Né? Como eu falei, né, a gente não pode gerar tropeço para os irmãos. De repente você pratica isso na sua casa. Né? Mas de repente para ir na casa de um irmão, aquilo ali já não é adequado. Né, Senhor Jesus. Né, igual, por exemplo, a questão de vestimento. Tem pessoas que se ofendem com isso, tem pessoas que não. Né, Senhor Jesus, por exemplo, eu na minha casa uso bermuda. Agora, eu não vou numa reunião de bermuda, é inadequado. Né? Não é que a bermuda vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não é adequado ir numa reunião cristã de bermuda. Né? Tem irmãos, por exemplo, que eu já tenho mais liberdade, que eu já posso visitar ele com uma roupa mais à vontade. Agora, tem irmãos não, tem irmãos que são mais, né, legalistas ali, eu tenho que ir lá bem vestido, tenho que ir de calça, né, Senhor Jesus, de repente, até ir com uma camisa assim já ofende o irmão, então tem que ir com uma camisa mais social, né, Senhor Jesus. Então a gente tem que ver, né, para a gente não ofender, para a gente não bloquear o Cristo do irmão, mas que o irmão possa estar ali, né, voltado ao Senhor, para que ele possa ganhar vida na palavra, né, para que a gente, ao visitar, né, ao estar ali junto, né, tocando na palavra, que todos possam ganhar do Espírito. Né? Existe aquela questão, né? Você não sabe o que vai no interior da pessoa, que ofende ou não, mas uma hora que ela vai, abra isso para você, então tome cuidado. Né? A gente precisa acolher as pessoas, mesmo sendo diferentes, né? Até que essa pessoa possa compreender, né, a questão das diferenças também, acolher, né? Você acolher ela porque Cristo escolheu, ela também te acolher porque Cristo te escolheu, né? Isso leva um tempo, né? Tem pessoas ali que precisam de mais um tempo, precisam aprender a exercitar o Espírito. Né? Senhor Jesus, é uma questão de a gente ser fortalecido no Espírito, fortalecido no Senhor. Então a gente precisa levar cada um, né, a tocar no Senhor, tocar no Espírito, exercitar o seu Espírito, se fortalecendo na palavra, na presença do Senhor. Né? Senhor Jesus. E o que ele tocou aqui na questão de ser débil na fé, né, ele tocou aqui em 4 razões principais. Né? Primeiro, né, a pessoa pode ser recém-nascida na fé. Né? Ou seja, ele é frágil, né? Ele não conhece muita coisa. Ou se a pessoa até mesmo que, né, já está há anos e anos ali, mas não exercita o Espírito, não exercita a fé, não guarda, não consegue guardar a palavra. Então essa pessoa é bebezinho já há um tempão. Então ela precisa crescer na fé. Né? Então ele falou aqui da situação e dá a solução. Né? Então se você for bebezinho na fé, o que você precisa? Precisa alimentar aquela pessoa com a verdade. Né? Então a gente precisa o quê? Um bebezinho, você não pode dar uma feijoada para ele, né? Você tem que dar para ele uma palavra mais tranquilinha, como a Bíblia fala, no leite espiritual.
né? Senhor Jesus, tem que dar para ele fundamento na palavra, porque ele possa ir tocando na palavra, porque ele possa ir crescendo, se desenvolvendo de maneira normal. Aí o problema vai ser resolvido. Né? O segundo é estar doente. A pessoa está doente, está fraca, está doente da mente, começa, de repente, a mente começa a analisar demais, começa a ver problema nos irmãos, começa a achar que o irmão isso, o irmão aquilo, o irmão está falando isso por causa daquilo. Isso gera uma doença. E também pode ser uma doença física também, Senhor Jesus. A pessoa ali, pode ser uma prática que a pessoa cisma de fazer ali, e aquilo ali não deixa ela crescer. Então, qual o resultado disso aqui? É também você alimentá-la de Cristo, Senhor Jesus. É você tocar no Senhor de maneira que ela possa ser curada. Você tocar na consciência dela, levar a consciência dela diante de Deus, para que o próprio Deus possa falar com ela, curar ela dessa questão. Pode ser um preconceito, pode ser um monte de outras coisas, que a pessoa está doente espiritualmente. Senhor Jesus, a não progredir. Ele toca que o terceiro item aqui pode ser que a pessoa pode estar malnutrida, ou seja, ela não comeu a palavra, não comeu verdade, ela comeu de repente doutrina, comeu conceitos, comeu preconceito de outras pessoas, foi ensinada a odiar isso, odiar aquilo, até preconceito disso, preconceito daquilo, não faz isso, não faz aquilo, não toque nisso, não toque naquilo. E aí ela não aprendeu nada de Cristo, ela não aprendeu nada da palavra, ela aprendeu um monte de conceitos, mas ela não aprendeu a ir diante do Senhor, não aprendeu a tocar na palavra de maneira correta. Isso deixa ela doente também, deixa ela fraca espiritualmente. Ela, como já falei várias vezes aqui, a pessoa começa a julgar a palavra, não, isso aqui está fora do contexto, isso, aquilo. Isso deixa a pessoa fraca espiritualmente. Ela tem fortes conceitos, fortes opiniões, mas não exercita o espírito. Quando ela precisa realmente tocar no Senhor, ela cai. Quando vem o inimigo, quando vem situações mais fortes, ela desfalece, ela não aguenta, Senhor Jesus. Então essa pessoa também precisa fazer o quê? Ser nutrida com a palavra, precisa aprender a invocar o nome do Senhor, aprender a tocar na palavra verdadeiramente, aprender a ouvir o Senhor. Tudo isso se dá por meio do nosso exercício do Espírito e também levar a pessoa a exercitar o seu Espírito, para que o próprio Senhor possa falar, como eu já falei várias vezes, que tem que convencer o Espírito Santo. Se você acompanha aqui o canal, se o Espírito Santo não te convencer, quem sou eu para te convencer? Senhor Jesus, mas é o Espírito, exercita o seu Espírito que o Senhor vai falar com você, Senhor Jesus. E que se o que você vive é diferente do que eu vivo, amém. Deus me acolheu, Deus te acolheu, e Jesus é o Senhor. E o quarto ponto aqui tá fraca por não praticar exercício, não praticar exercício espiritual, não exercitar o Espírito. Temos várias formas de exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, principalmente para estar na presença do Senhor, orando, lendo a palavra, principalmente ler a palavra invocando o nome do Senhor, para você ler a palavra na presença do Senhor, você pegar a palavra, levar diante do Senhor, para que Ele possa te revelar, Ele possa te mostrar, Ele possa te esclarecer, ouvir hino, cantar hino, desfrutar a letra do hino, você... E olhando qual a experiência da pessoa que ela teve ali ao tocar naquele hino, para você ter experiência com o Senhor também. Não é só louvar ali com sentimento exterior, mas você deixar o Senhor tocar no seu coração, você deixar o Senhor despertar o seu espírito por meio do louvor, por meio dos hinos. Então tudo isso nos leva a exercitar a fé, nos leva a falar com Deus. Então o Senhor ele pode falar conosco por meio de várias situações. Então tudo isso nos leva a exercitar a nossa fé. E aí quando você está sendo fortalecido diante da palavra, diante do Senhor, aí vão ter as diferenças, mas você vai estar no Espírito, você vai, amém. Eu pratico isso, vou continuar. Isso aqui é justiça para mim? Amém. Aquilo é pecado? Eu não vou fazer. Mas se a outra pessoa está fazendo, que ela vá diante do Senhor para ver se aquilo é pecado ou não. Como eu falei no início, aquilo pode ser pecado para você, mas para ela não. Senhor Jesus. Aquilo pode ser pecado para você e pecado para ela também, mas ela não sabe. Porque ela pode estar numa dessas 4 condições aqui. Então o que você faz? Vai de lá discutir, maltratar? Não, vai lá e gera Cristo. Vai tocando no Senhor, vai levando aquela pessoa a tocar no Senhor. E aí o próprio Senhor vai iluminá-la, como a gente já viu essa semana. A própria luz do Senhor vai expor a situação. E aí a pessoa, ela mesma vai poder tomar um passo de fé, obedecer ao Senhor e avançar. O principal é que a gente avance todos juntos, que nós não temos problema de relacionamento, um ofender o outro, mas que cada um possa estar ali, levando o outro a se alimentar de Cristo. E aí quando a situação
for resolvida, né, a pessoa vai estar mais unida, vai estar mais ali junto de você, porque você apoiou, né, você ajudou, você acolheu para alimentar de Cristo. Isso é o principal. Senhor Jesus. Essa palavra vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né? Orar ao Senhor para que Ele te mostre pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, para quem Ele deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.